Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui a nossa 8ª aula do curso Origin e nessa aula a gente vai explicar para vocês como podemos fazer ajustes de curvas personalizados. Então vamos sem demora lá para o nosso Origin para começar essa aula de hoje. Já estou aqui com o meu Origin aberto e para facilitar aqui a nossa vida eu vou pegar então um gráfico já pronto. Eu vou deixar o arquivo desse gráfico para vocês realizarem essa aula tutorial aqui junto comigo. Vai estar deixado o link desse arquivo na descrição do vídeo aqui. Então eu vou vir aqui e vou abrir ele. O nome do arquivo chama NoLinear Fitting. Eu abro ele e eu já tenho aqui o meu gráfico pronto. Tá? Então, como a gente pode observar aqui, esse é um gráfico feito de um experimento de descarga de capacitor, onde eu tenho aqui o tempo em função da tensão. E eu tenho um comportamento aqui, como a gente pode observar, de uma curva que ela é não linear. Em aulas anteriores, a gente já falou ali como fazer um ajuste para um caso ali de uma reta, tá? Que seria o ajuste linear. E caso a gente necessitasse, a gente poderia também fazer um ajuste ali de uma função utilizando um polinômio, onde a gente podia variar ali de um polinômio de ordem 2 até ordem 9. Tá? No entanto, algumas vezes a gente pode trabalhar com algumas funções bem conhecidas, ou funções matemáticas personalizadas. Por exemplo, nesse caso dessa curva que eu tenho aqui mostrado na tela, eu conheço qual que é a equação que rege esse tipo de comportamento. A equação que rege esse comportamento é descrita por essa equação que aparece aqui na imagem abaixo de mim. E aí, como podemos ver ali, a gente tem então a nossa função, a função y de x, só que nesse caso aqui, essa função y de x, ela é uma função do tipo exponencial. Ainda, né, além da variável x, que nesse exemplo nosso aqui é o tempo, né, eu tenho três outros parâmetros, que seriam as variáveis v, a variável r e a variável c, que eu posso conhecer uma dessas variáveis ou não. A intenção, então, que eu quero com essa aula é justamente utilizar essa equação matemática, ajustar ela sobre esses pontos que foram medidos, de tal forma, então, que eu consiga obter os parâmetros v, r e c que sejam adequados para descrever esse comportamento. E assim, além de eu ter a função, eu consigo descobrir o valor das outras variáveis que eu tenho envolvido nesse tipo de fenômeno físico. Para fazer isso aqui no Origin, a gente utiliza então um recurso que está aqui dentro do menu de análise. Então eu clico aqui em análise. Aqui no final dele eu tenho o meu recurso que chama NoLinear Curve Fit. Eu vou clicar nele, ele vai abrir para mim uma outra janela. Bem, como o próprio nome já diz para a gente, tá? Ele é então um recurso para fazer o ajuste de curvas que não são linear. E aqui ele dá para a gente a opção de diversas curvas já pronta. Tá? Então já tem uma série aí de parâmetros, né? Que são definidos aí por funções matemáticas bem conhecidas. As principais delas já estão definidas aqui. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, na primeira, né, Origin Basic Function, ele dá para mim uma série de funções matemáticas aqui. Ó. Como a gente pode ver, ele já dá a equação para a gente, a forma como ela é escrita. Se eu clicar aqui numa outra, ele vai mudando para mim aqui, e eu vou escolhendo a equação que me interessa. Tá? Ele tem uma série de funções aqui, já pré-definidas para alguns tipos de estudos, por exemplo, para quem trabalha com cromatografia, eu clico aqui, ele tem aqui as principais funções matemáticas que se utiliza em cromatografia. Tá? Se eu quiser uma função exponencial, ele tem aqui para a gente aqui vários tipos de funções exponenciais. Se eu clicar aqui na função equation, ele vai mostrar para mim a equação. Tá? E assim, então, eu posso utilizar uma dessas
funções que ele já tem disponível. Mas, como eu disse, a gente quer fazer uma função matemática personalizada, que é essa equação que está aqui embaixo da minha imagem. Então, se eu quiser construir uma função matemática personalizada para ajustar nessa curva, eu vou vir aqui em Function, vou selecionar New, e ele vai abrir, então, aqui para mim, uma série de parâmetros, onde eu posso agora escrever a minha função matemática que eu quero ajustar. Ele pede para colocar um nome para ela, tá? Automaticamente ele dá um nome qualquer aqui. Nesse caso aqui, se eu quiser dar um nome, eu simplesmente digito aqui o nome que eu quero para essa função. Por exemplo, função teste. Então já está definido aqui. O tipo de função ele escolhe aqui definida pelo usuário, ou externo por uma DLL. Tá? Nesse caso aqui, então, eu teria já um arquivo pronto com essa função matemática para importar. No nosso caso, então, eu quero a definida, eu quero eu mesmo escrever a função que eu desejo. Aqui ele pede para a gente o número de parâmetros, tá? Então esse número de parâmetros além do x e o y, que já são as variáveis envolvidas na sua função matemática, quais são as demais, os demais constantes que você pode adicionar ali na sua função. Tá? Então o número de parâmetros que você vai adicionar. Se a gente for observar aqui a nossa equação, tá? Então além do y e do x, eu tenho o v, o r e o c, portanto eu tenho mais 3 parâmetros. Tá? Então eu posso vir aqui e escolher 3 parâmetros, e ele vai dar para mim aqui os 3 parâmetros. E aqui ele dá o nome dos parâmetros, ó, P1, P2 e P3. Então se eu fosse escrever agora a minha equação matemática, eu tinha que lembrar que cada um desses parâmetros aqui seria respectivo a um parâmetro envolvido na equação que eu quero escrever ali. Tá? Para facilitar aqui a nossa vida, ele dá ainda uma função aqui, né, que é User Define Parameter Names, ou seja, o próprio usuário pode definir o nome dos parâmetros. Então eu vou clicar aqui e agora então eu vou colocar o nome dos parâmetros que eu quero. Por exemplo, eu vou usar V, de acordo com o que está ali na minha equação, para a minha primeira variável. Eu clico em vírgula, dou um espaço, a variável seguinte, R, vírgula, dou um espaço, a última variável C. Então, eu estou utilizando aqui as mesmas variáveis que eu estou definindo ali na minha expressão, V, R e C. E além, é claro, das variáveis independentes, X, e a dependente, Y. Feito isso, então, agora a gente vai começar o processo para redigir a nossa equação. Primeiramente, a gente vai aqui em Form. Em Form, ele dá 3 opções. Se eu clicar aqui, ele dá expressão, YScript e equation. Cada uma dessas funções aqui, ele tem uma forma de eu redigir a equação distinta. Por exemplo, em expressão, eu vou escrever diretamente aqui as variáveis que eu quero, né, de acordo com os parâmetros e a variável independente ali. Eu não preciso definir qual que é a variável independente. A que a gente vai utilizar, que é o script, que eu escrevo a função como a gente escreve uma função matemática, y de x igual, e daí escreve ali todo o parâmetro, x ao quadrado mais 2x, por exemplo. E por fim a gente tem aqui equation, tá? Que é mais ou menos parecido também, só que nesse caso aqui eu posso usar um outro parâmetro de variável, né, independente. Nesse caso aqui, do exemplo, ele dá z dependente de x e de y. Tá? Mas para facilitar aqui, na grande maioria das situações, essa YScript é a que mais é funcional aqui para a grande maioria das situações que a gente quer. Eu vou clicar aqui então agora nessa parte em branco aqui que eu tenho na minha janelinha, que é onde então eu vou escrever a minha função matemática. Então, como ela é uma função matemática, eu começo com y,
igual, e agora o resto da minha expressão. Eu vou colocar de acordo com a função matemática aqui que está embaixo da minha imagem. Então, é V, multiplica, então a gente usa o símbolo de asterisco aqui para entender que é multiplicação. O n-periano ali, que é o exponencial, a gente utiliza como a função exp, então exp. Eu agora vou abrir então um parênteses, e dentro desses parênteses eu vou escrever o que eu quero elevar ao exponencial ali. Nesse caso, então, vai ser menos x, dividido, então eu coloco aqui a barra, pelo produto de R vezes C. Então, nesse caso aqui, como eu vou tendo um produto, eu vou abrir um outro parênteses, eu vou colocar, então, R, que multiplica o parâmetro C, e vou fechar o parênteses desse produto, e agora eu vou fechar o meu último parênteses aqui, que é o parênteses do expoente. Assim, então, agora eu tenho aqui a nossa função, já prontinha, escrita, que eu posso ajustar. Eu vou dar save, ele vai salvar, tá? E agora, então, que eu salvei ela, eu posso, então, trabalhar com ela. Primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em Action, Dataset, ou seja, no Dataset eu vou escolher aqui qual que é os parâmetros que eu quero ajustar. Então, eu habilito ele. Ele dá aqui, ó, data1A, data1B, que seriam os nomes da coluna, tá? Então, data1B é o parâmetro em Y. Eu vou clicar aqui em ASCII para ele adquirir e automaticamente ele já define também aqui qual que é o parâmetro relativo a x aqui, tá? Feito isso, então agora ele dá aqui para a gente aqui os parâmetros, ou seja, do primeiro ponto até o 36º ponto. Então essa curva aqui ela tem 36 pontos. Então ele vai ajustar levando como base esses 36 pontos. Isso daqui a gente não precisa mudar, mas caso a gente quisesse restringir ali o limite que ele fosse fazer esse ajuste, era só mudar aqui esse intervalo para a gente. A gente volta aqui agora em Action e já vem direto aqui para Fit. E aqui em Fit, ele dá aqui as variáveis que a gente definiu, V, R e C, tá? O valor dela, como ainda não ajustei nada, ele não dá valor nenhum aqui para mim. A opção de Vary, ou seja, ele vai perguntar se eu quero variar esse parâmetro ou não. Então, toda vez que ele tiver selecionado, ele vai variar esse parâmetro aqui para a gente. E à medida que ele for ajustando, ele dá aqui também o erro, tá? Ou seja, o valor que ele encontrou aqui, mais ou menos, que já vai ser o erro que a gente precisa do parâmetro. E a dependência, ou seja, o quanto que esse parâmetro aqui ele depende da nossa função matemática ali. Geralmente a dependência não é um parâmetro aí tão importante para a gente, é mais o valor e o erro. Bem, para a gente poder fazer esse ajuste, ele dá ainda para a gente aqui algumas opções. Tá? Ele tem esses botões aqui embaixo. Ele dá o botão aqui de Qui quadrado. A gente não vai se ater nesse momento a essa função. Depois ele dá aqui o botão de uma interação, 10 interações e 10 simple interaction, 10 simples interações. Tá? O que significa isso daqui? Essas funções que eu tenho aqui, ele vai fazer então o cálculo dessa função matemática de tal maneira que ela se ajuste aqui adequadamente à minha função. Tá? Então, o controle desse ajuste é feito nesses dois botõezinhos aqui. A gente vai fazer a operação nele aqui e vocês vão entender melhor. Antes dele ajustar, eu preciso definir aqui pelo menos um chute inicial para esses parâmetros V, R e C. Porque se eu não dar esse chute inicial e eu mandar ele fazer um cálculo aqui diretamente, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai dar erro. Ele vai falar para mim que os parâmetros definidos aqui eles não são adequados. Tá? Então, eu preciso definir inicialmente. Aqui, nessa
parte aqui em branco ele já dá para a gente os parâmetros, né, o quanto preciso esse ajuste está. Então, esse Q quadrado aqui, ele informa para a gente o quanto a nossa curva está precisa. Nesse caso aqui, ele vai dar um valor aleatório, porque a gente não tinha nenhum valor inicialmente, e a gente não viu nenhuma curva aqui ajustada. Para fazer esse ajuste então inicial, eu preciso colocar esses parâmetros. Ah, mas eu não sei qual que é esses parâmetros. Bem, eu preciso analisar minha função matemática, e de acordo com a função matemática, de acordo com o gráfico, eu consigo enxergar mais ou menos quanto que vale cada valor. Por exemplo, a variável v, como ele é um produto aqui desse exponencial, eu posso supor que v aqui ele tem que estar algo em torno aqui desse primeiro ponto, tá? Então eu tenho aqui esse primeiro ponto, ele está algo em torno aqui de 22, por exemplo. Então eu vou dar um chute inicial aqui de 22. R. Então, segundo essa expressão aqui, eu não sei quanto que é esse R, mas, sei lá, dependendo da parte experimental que eu estiver analisando, eu posso supor que, vamos dizer, R ele está entre um parâmetro ali de 100 mil até 1 milhão. Tá? Então eu coloco aqui um valor aleatório dentro dessa faixa aqui, que eu estou supondo que R vale, tá? E aí então ele vai encontrar um parâmetro adequado de R. Por exemplo, eu vou colocar aqui R valendo 90 mil. Então 90 e a terceira. Esse E então vai fazer o programa interpretar que é 90 vezes 10 elevado à terceira, tá bom? E o parâmetro aqui C, eu também não sei o valor dele, mas eu posso estimar que ele está entre um valor mínimo e máximo ali, tá? Por exemplo, ele pode estar entre 0, um valor menor do que 1, tá? Até um valor próximo de 10 a menos 9. Então, qualquer parâmetro dentro dessa região ali, ele estaria aceitável. Então, eu coloco aqui como chute inicial 1e a menos 3, por exemplo. E aí, então, esse daí seria o chute inicial. Eu clico aqui em uma interação. E aqui a gente já pode observar que ele já dá essa curva em vermelho aqui, tentando ajustar esses parâmetros aqui para mim. Tá? Aqui eu já observo que essa função ela já pode estar um pouquinho errada, porque ela está dando parâmetros para mim negativos de R e de C. E eu posso, então, assumidamente, saber que esses valores de R e C são valores positivos. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar aqui os negativos, manter ainda esses parâmetros do jeito que está aqui, e mandar de novo ele fazer uma interação. Veja que ele já melhorou aqui a nossa curva, ela está uma curva um pouco mais próxima, tá? E ele deu aqui os valores de V, R e C para mim. Tá? E aqui ele dá também, à medida que eu mandei fazer uma interação, ou seja, ele fazer um cálculo para tentar aproximar essa curva vermelha dos meus pontos pretos, ele dá aqui para mim o Q quadrado. O Q quadrado é um parâmetro que define para a gente o quão próximo está esse ajuste. A gente pode ver aqui que ele está dando um valor de 2,36. Tá? Ele ainda é um valor muito alto. É esperado aqui que o Q quadrado seja algo aí da ordem de 10 a menos 3 para baixo. Quanto menor for esse valor de Q quadrado, melhor é esse ajuste. A gente estava trabalhando, por enquanto, somente com uma interação, ou seja, ele fazia um único cálculo. Agora eu vou clicar aqui em 10 interações, ele calcula até 10 vezes para mim, para aproximar essa curva vermelha da linha preta aqui. Eu dou mais uma vez. A gente vê aqui que ele se ajustou quase que perfeitamente, tá? A linha vermelha com os pontos pretos. E aqui a gente já observa que o valor do Q quadrado dele aqui, ó, foi para 0,03, sendo que o anterior foi de 2,36. E visualmente a gente vê agora que as curvas elas estão uma em cima da outra, tá? Que significa então que ele está aproximando
cada vez mais. Significa que esse daqui que é o melhor ajuste possível? Não. Para ele obter o melhor ajuste possível, eu vou mandar ele calcular sucessivamente até ele dar uma mensagem para mim falando que não é mais possível reduzir esse valor de Qi quadrado. Como que eu faço isso? Eu vou clicando aqui em 10 interações, várias vezes, até ele aparecer a mensagem aqui que não consegue mais reduzir o Qi quadrado. Aqui ele já deu essa mensagem para a gente. Ó. Qi quadrado is not reduced. Ou seja, eu não consigo mais reduzir esse Qi quadrado. Então, por mais que eu mande ele calcular, os parâmetros sempre vão ser esses valores que ele está dando aqui para mim. Tá? E aqui, então, eu cheguei nos valores que eu posso ter para essa função matemática aqui. Tá? Então, eu sei quanto que vale V, R e C da minha função matemática aqui. Sendo que eu tinha somente o X e o Y, né, o tempo e a tensão aqui nesse caso, para definir a minha função matemática. Veja bem, então, agora que eu já tenho aqui esses parâmetros. Quer dizer que esses parâmetros são os parâmetros reais? Não necessariamente, mas são parâmetros que satisfazem essa função matemática. Então, é provável que essa função seja a adequada para esse parâmetro. Eu fiz tudo isso daqui, então, eu posso dar done aqui, e assim que eu dou done, ele sai daquele ajuste, ele abre então essa janelinha aqui para mim, ele dá para mim o valor do Qi quadrado da função, o valor do R quadrado, então lembra que o Qi quadrado tem que ser um parâmetro menor possível, e o R quadrado tem que ser o parâmetro mais próximo de 1 possível. Então, aqui a gente tem algo aí que satisfaz essas condições. Eu tenho V, R e C, de acordo com a expressão que a gente ajustou ali. E aqui ele daria para a gente aqui o valor de erro. Veja que ele não deu o erro dessa função. Tá? Isso já é um indicativo que talvez esses parâmetros que ele está ajustando aqui para mim não sejam os parâmetros reais. Tá? Uma vez que ele não conseguir calcular esse erro, eu tenho duas opções. Ou esse erro ele é muito pequeno, ou simplesmente esses parâmetros aqui que eu tenho, eles não são os ideais. Tá? Bem, com base no experimento que você está fazendo, muitas vezes você já sabe mais ou menos a ordem de grandeza desses parâmetros. E isso daqui já define para você se essa equação aqui está certa ou está errado. Tá? Eu vou então apagar esses parâmetros aqui. Ó. Vou fechar aqui a janela de resultados. E vou fazer novamente esse ajuste aqui, agora com alguns critérios com base no conhecimento que eu tenho do meu experimento. Então eu vou dar 2 cliques aqui na curva vermelha. Eu vou apagar essa curva, porque eu não vou precisar dela. E vou deixar só os pontos originais que eu tenho do meu gráfico. E vou fazer de novo um ajuste. Eu vou vir aqui em análise, no linear fit. Tá? Eu vou escolher a minha função. Como eu já salvei ela, então é só selecionar aqui, clico em Select. E ele tem aqui, ó, bastaria eu procurar, mas automaticamente ele aparece aqui a última função salva, né? Então ele está aqui, a função teste. Eu vou selecionar essa função teste. Eu posso aqui vir em editar para confirmar aqui o parâmetro dela. Então é essa função aqui mesmo. Então eu não vou mexer em nada. Volto aqui de novo em dataset e vou definir de novo aqui os parâmetros para mim. Como eu já fiz uma vez esse ajuste, automaticamente ele já pega os dados aqui da última vez que eu fiz o ajuste. Mas se eu não tivesse, bastaria escolher aqui data 1 na coluna B, aqui independente, mandava ele adquirir, e aí então era só fazer o ajuste. Venho aqui agora em Action, Fit, e ele vai dar para mim aqui de novo para eu trabalhar com esse ajuste aqui. Notem que aqui, ó, nesses parâmetros, foram os parâmetros que, embora a curva se ajustasse aqui bonitinha, tá? Eles não tinham o valor de erro
Isso porque talvez um desses parâmetros aqui não seja o parâmetro mais adequado. Por exemplo, vou colocar aqui que R era um valor conhecido. Eu sabia que R ele vale 1 vezes 10 a sexta. Tá? Então eu vou colocar aqui que R é um valor fixo, 1e a sexta. E como esse valor é fixo, ou seja, a hora que ele for fazer ajuste, ele pode variar todos os demais parâmetros, mas ele não pode variar, por exemplo, o valor de R. Então, o que eu vou clicar aqui, nessa caixinha, eu desabilito. E agora, então, a hora que eu mandar fazer o cálculo aqui da minha função, ele não vai variar R, ele vai variar simplesmente C e V. Eu vou clicar aqui em uma interação, e aqui, então, ele já deu para a gente aqui uma alteração. Veja que o Qi quadrado aqui está extremamente alto, tá? 163 e alguma coisa. Ele mudou o parâmetro aqui de C e ele mudou o parâmetro de V. Tá? Bem, de novo, eu sei que V também era um parâmetro ali que ele estaria próximo ali de 25, como ele colocou antes. Então eu vou colocar também 25 aqui e vou travar esse valor. Ou seja, o valor de V e R ele não vai variar, ele vai encontrar então um valor de C de tal forma que ele ajuste essa função matemática. Agora então eu vou clicar de novo aqui em uma interação. Ele está variando aqui os valores de C. E aí então ele mostrou aqui para mim um erro. Isso porque ele foi variando aleatoriamente e acabou que ele fugiu do parâmetro que eu queria. Está vendo que ele está marcando aqui um valor negativo. Tá? E eu sei que esse valor aqui ele vai ter que ser um valor menor, né, do que 1, mas vai ser um valor positivo. Então eu vou selecionar aqui, vou apagar todos esses valores. Sei lá, vou começar aqui com um chute inicial para C de 0,01. Mando ele fazer uma interação. E agora então, veja que o Qi quadrado já diminuiu aqui um pouco. Vou mandar ele fazer 10 interações. E agora então, ele já ajustou aqui a nossa função. E vê agora que o parâmetro C ele já está dando o erro aqui para a gente. Bem, se eu quiser ajustar um pouquinho mais essa curva aqui, ó, agora eu vou começar liberando devagarzinho os outros parâmetros. Por exemplo, o parâmetro V, eu vou permitir também que ele varie para ele ajustar a curva. Clico em 10 interações e de novo, veja aqui que o valor de V agora ele mudou e ele dá o erro da variável V. Tá? E se eu quero também aqui liberar agora a variável R, mando ele fazer aqui 10 interações. E agora, então, ele dá aqui também para a gente o erro da variável R. Tá? Agora, então, é só ir clicando aqui até ele não poder mais reduzir a função. Aqui ele já chegou. Tá vendo? Ele já clicou aqui, já apareceu aqui para a gente que quadrado não pode ser mais reduzido. Tá? Então, não importa quantas vezes eu for ficar clicando aqui para ele fazer cálculo, ele não vai mudar esses parâmetros, vai ficar fixo aqui. Ó. E agora sim, parece que esses valores aqui eles são condizentes, porque eu tenho os valores das minhas variáveis e eu tenho os respectivos erros que não aparecia anteriormente. Se eu clicar aqui em Done, ele vai sair ali do ajuste e ele vai dar para mim aqui os parâmetros da nossa função. Ele deu o Qi quadrado, o R quadrado, e aqui ele dá o parâmetro V, mais ou menos o erro dele, né? O parâmetro R, mais ou menos o valor do erro de R, tá? E ele dá o parâmetro C, e aqui mais ou menos o valor do erro do parâmetro R, tá? Perdão, do parâmetro C. Então, com isso aqui a gente já tem os parâmetros que a gente precisa para ajustar a nossa função. Tá? Aqui, então, ele dá de novo os parâmetros aqui para a gente. Então, se eu quiser excluir isso daqui, eu posso copiar isso daqui depois, substituir nessa equação matemática que eu tenho ali. Tá? Eu conheço todos esses parâmetros. E aqui, então, essa curva vermelha
Se eu quiser dar um destaque nela aqui, vou aumentar um pouco a espessura da linha. E aqui então a gente tem ajustado perfeitamente. A gente conhece os nossos parâmetros. E aí então, conhecendo ali VRC, a gente pode definir agora a função matemática que melhor ajusta a esses parâmetros, tá bom? Então, nessa aula então foi simplesmente para a gente explicar aqui como que fazer um ajuste de uma função matemática personalizada, tá? Então, qualquer que seja a função matemática que eu queira, tá? Eu posso reescrever essa função matemática e ajustar ela. E mais do que isso, eu posso conhecer alguns parâmetros ou algumas variáveis ali envolvidas, né? Alguns constantes envolvidas em uma determinada equação. Eu posso encontrar quanto que vale o valor dessas variáveis aí, utilizando esse ajuste personalizado de função matemática, tá bom? Então, acabamos aí de explanar mais um recurso aí, muito útil, tá? Quem for trabalhar aí na parte experimental aí, muito constantemente vai precisar lançar mão de um recurso como esse para encontrar os parâmetros de uma determinada função matemática, tá bom? Então vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil aí para vocês e a gente se vê então na próxima aula. Até mais então, pessoal!